Então vamos lá, né? Boa noite a todos, aqui iniciando mais um seminário da disciplina de TCC. Dessa vez a gente vai abordar a pesquisa quantitativa, coleta e análise de dados, com o professor Joséino Gouveia, né, que é doutor em estatística, né, professor aí nosso, que já tem essa bagagem, está sempre colaborando com a gente, né, com o nosso TCC, também com o professor orientador. Então, hoje eu espero que vocês aproveitem bastante, né? A aula da semana passada também foi muito rica e foi falando sobre pesquisa qualitativa, não foi? Eu assisti, felizmente eu não pude estar, mas a professora Kátia, né, veio para cá, deixou o evento, veio para a aula, recebeu o professor Thales, e aí depois eu assisti a aula todinha, e que foi um aulão, né, minha gente? Foi magnífica. Depois a gente pode até retomar alguma coisa, mas hoje a gente vai trabalhar em cima da pesquisa quantitativa. Até que a semana passada o professor Thales ele foi fazendo esse jogo, né? Fazendo essa diferença do qual e do quant. E aí hoje o professor Joséino vai dar essa continuidade, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, levantem a mãozinha, coloquem no chat que a gente vai gerenciando. E conforme o professor Joséino já orientou, ele colocou aqui 2 arquivos no chat, vocês entrem e ele vai dar as orientações. Então, professor, muito obrigada mais uma vez por sua colaboração. É com você. Boa noite, gente. Eu que agradeço o convite. E a ideia aqui é deixar a aula o mais prática possível. É 100% prática. Como já foi dito, a gente vai trabalhar especificamente com a parte quantitativa. E aí a melhor forma de aprender é o quê? É fazendo, é reproduzindo, é replicando, com mão na massa. Então, o que eu trouxe de melhor para vocês? A pesquisa quantitativa, um questionário que foi aplicado com diversos estudantes e aqui nós iremos trabalhar quais são os problemas reais que realmente, quando você aplica um tipo de questionário desse, pode surgir no seu banco de dados. Questão de tratamento de informação. Em termos de coleta de dados, nós temos o quê? Como estamos num período remoto, tradicionalmente a gente utiliza aquele formulário Google Forms. Mas também podemos falar que temos aqueles questionários em papel, questionário no smartphone, mas todos têm alguma semelhança, que é quando você exporta esses dados, eles vão estar presentes em uma planilha, em que você vai codificar. Se você for no papel, você vai ter que codificar ele. Se você for no smartphone ou no Google Form, ele vai vir da forma como ele vai estar apresentado aqui, por esse link. E a ideia nossa é facilitar a vida de vocês. Por exemplo, eu vou mostrar aqui como vocês vão construir gráfico uma única vez e deixar ele, você poder salvar como modelo. Quando você for utilizar novamente, você não vai precisar formatar ele todo, porque ele já vai estar ativado. Quando você pega uma variável expressamente quantitativa, ou discreta ou contínua, como é que você analisa ela? Quais são as medidas e resumos? Então, a gente vai falar um pouco tudo sobre isso. E, para encerrar, eu vou falar um pouco sobre como você calcula o tamanho da amostra. Você vai aplicar, vai planejar fazer uma coleta de dados e você comete uma certa margem de erro. Como é que você define isso? Qual é o nível de confiança? Quais são esses parâmetros? O que é que você vai ser levado em consideração? Então, a segunda planilha, o segundo link, ele vai tratar justamente disso. O que é que você deve entrar para você poder definir isso com mais propriedade. Então, eu pediria que todo mundo baixe a planilha. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vou explicando passo a passo. Essa pesquisa foi uma pesquisa feita pelo meu projeto. Deixa eu ver, travou aqui, não foi? Estão escutando? Sim, professor, está ouvindo perfeito. O senhor está com a imagem apagada, mas a gente está ouvindo. Ouvindo bem. Quando aparecer aí a tela, vocês avisam, por favor. Está carregando. Pronto, ótimo. Isso. Então, só para, em termos de apresentação, foi feita uma pesquisa em que o pessoal indicou a faixa etária, o gênero,
o estado, a cidade, se ele exerce alguma atividade remunerada, qual atividade remunerada que a pessoa exerce. E tem várias perguntas aqui. À medida que eu vou passando aqui, eu vou explicar algumas, as principais, tá certo? E o que é que você deve notar quando você faz um tipo de pesquisa como essa? É que, às vezes, as perguntas que os respondentes tratam no questionário, elas precisam de um certo tratamento, tá certo? A primeira pergunta é se a pessoa aceitava participar da pesquisa. Aí o que acontece? Teve alguns que responderam não. Cada pergunta está numa coluna e cada respondente corresponde a uma linha. Todo mundo entende isso aqui? Tem alguma dúvida em relação a isso ou não, gente? Então, a primeira pessoa, ela aceitou responder o convite, ela tem menos de 21 anos, ela é do gênero feminino, ela é do estado da Paraíba, da cidade de Mamanguape, ela exerce alguma atividade remunerada, ela é um pedreiro. Você já recebeu alguma capacitação sobre educação financeira? A resposta é sim. Você já utilizou algum aplicativo ou ferramenta de finanças pessoais? Respondeu sim. E qual ou quais desses aplicativos abaixo de finanças pessoais você já utilizou? Então, quando é quais ou quais, é uma pergunta de múltipla resposta. A resposta vem separada por vírgula. Então, a gente vai aprender também como é que a gente consegue tratar essa informação. Todo mundo conseguiu baixar a planilha, gente? Responda aqui no chat, por favor. Todo mundo conseguiu baixar a planilha, gente? Parece assim, tem mais? Edição assim, algo sim. Pronto, perfeito, gente. Vamos lá. Vamos para a principal, gênero. Para essa daqui primeiro. Não, vamos para a idade. Então, gente, primeira coisa, vamos identificar aqui no nosso banco de dados quem não respondeu. Então, vamos aqui, eu vou passar subindo aqui. Na sétima linha, ó, tem uma pessoa que não respondeu. Então, ela eu vou e excluo essa informação, porque ela não será importante. O nono também não respondeu. Venho, clico no botão direito do mouse e aperto em excluir. Desço mais uma vez e retiro também a linha 24, excluir. Vou descer um pouco e na linha 117 eu clico com o botão direito e vou excluir. Então, eu estou fazendo a primeira parte, que é o tratamento da informação. Se você não percebeu, eu aqui também disse, sim, eu aceito, mas aqui não teve nenhuma resposta, na linha 6. Então, eu vou clicar na linha 6 também, com o botão direito do mouse, e vou excluir. Então, eu vou limpar meu banco de dados. Pronto. Uma vez que eu fiz isso, o que é que eu posso? Já posso gerar os resultados. Só que eu percebo aqui, não sei se vocês estão percebendo, tem um ponto aqui no final, e esse ponto não é importante. Então, como é que eu consigo limpar isso? Vou clicar aqui no C, venho em localizar, clico em substituir, não é aqui, não é aqui, é nessa coluna C, venho em substituir, aí eu só vou substituir o quê? O ponto por vazio. Pronto, substituir isso, ele fez 141 substituições. Pronto. Aí tem um recurso que é chamado de tabela dinâmica. Tabela dinâmica. No Excel, e você consegue analisar de uma forma mais rápida. Aí o que eu vou pedir para que todo mundo faça? Coloque o cursor na linha 1, e coloca aqui, ó, Shift, você continua pressionando o Shift, aperta Ctrl, continua pressionando o Shift, continua pressionando o Ctrl, seta para baixo e seta para a direita. Você está selecionando todo o seu banco de dados, da primeira linha à última linha até a última coluna. Aí você vem aqui, ó, inserir, vai procurar essa opção aqui chamada tabela dinâmica.
Repetindo mais uma vez, você vai selecionar ela. Como é que você seleciona? Ctrl, aperta Shift, coloca o cursor na primeira linha, Shift, Ctrl, permanece as duas pressionadas, seta para baixo, seta para a direita. Vem no menu Inserir tabela dinâmica e dá OK. Aqui, não estou entendendo porque ela não está indo. Deixa eu ver. Eu acho que é porque nessa linha R aqui está sem coluna, está sem um título. Vou botar aqui um só para na linha R, sem um título. Por isso que ela não foi. Ctrl, Shift, Ctrl, seta para baixo, para a direita. Menu Inserir tabela dinâmica. Dá OK. Também não foi, gente. Vamos descobrir agora qual foi o erro. Eu acho que deve ter outra coluna. Aqui também tem. Não, não tem aqui também. Aqui um. Só foi isso. Não sei se está aparecendo com vocês esse problema, gente. Apareceu aí? Acho que agora vai. Olha o item 26, está dizendo não, obrigada, como se a pessoa não quisesse responder a pesquisa. Eu não sei se tem a ver alguma coisa. Deixa eu ver aqui. O 26. 26, sim. Não, já excluiu. Só Ctrl Shift para baixo. Então fui eu que não excluí, vou excluir agora. Aqui, acho que deve ter outro. Aqui tem um M também. O M estava sem uma resposta. O R e o M. O I também. O I já está aqui. O N. Ctrl Shift, Ctrl, seta para baixo. Aqui agora vai. Pronto, agora foi, gente. Então, um detalhe que a gente aprende aqui. Quando você tem alguma coluna que não está com alguma resposta, algum erro do formulário ou algo do tipo, você deve preencher. Então, você deve ter todas as colunas, tá certo? Exato, deixa eu só dar uma olhada aqui. Então, clico aqui. Inclusive, eu acho que a gente poderia excluir esse M. Não está trazendo grandes contribuições. Essa coluna M. Excluir essa coluna. Deixa eu só clicar aqui. Essa aqui também não tem nada. Exclui. É interessante que apareçam esses erros, porque pode aparecer um eventual banco de dados na I, também você pode excluir. Então, é necessário para você fazer a coluna, a tabela dinâmica, que todos os itens tenham alguma pergunta. Eu vou aqui inserir novamente, pronto. Aí, a primeira variável que eu escolhi foi o quê? Foi gênero. Aí eu clico aqui em gênero, quando você clica em gênero, já fica aqui automaticamente em linha, ativado. Aí você clica aqui mais uma vez e arrasta. Quando você arrasta, o que acontece para valores? Repetindo mais uma vez, cliquei em gênero, arrastei até linha, cliquei em gênero e arrastei até valores. Quando você clica, o que acontece? Ele faz a contagem automaticamente, independente do seu banco de dados. O banco de dados a gente alterou um pouco, mas aqui tem 141 respostas. Então, em vez de você fazer a contagem manualmente, ele faz de maneira automática. Só que a gente nunca analisa com os números absolutos. Nós sempre analisamos com os dados relativos. E aí nós iremos transformar em porcentagem. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse nos números. Não é aqui nas letras. É apenas aqui nos números. Você não precisa nem selecionar, só um item aqui, ó. Mostrar valores como total de percentual de colunas. Ele fez automaticamente, ele transformou os valores absolutos em valores em porcentagem. Aí você vem aqui no menu e diminui, deixa aqui só com uma casa decimal, já é suficiente, entendeu? E agora o próximo passo é fazermos... deixa eu só substituir aqui o meu banco de dados, substituir
aqui, a vírgula pelo ponto. Substituir aqui, aí ele fez as 140 alterações. Lembrando que eu iria fazer primeiro a da faixa etária, né? Vamos aqui para a faixa etária, gente. Indica a faixa etária, e vou clicar aqui e arrasto. Deixa eu só desfazer aqui. Deixa aqui essa de gênero. Pronto, vou deixar aqui de gênero, na próxima eu faço com a faixa etária. Pronto, uma vez que você fez isso, gente, o que eu fiz? Só qualquer coisa, qualquer erro é Ctrl Z, gente. Daqui a pouco eu vou fazer da faixa etária. É porque eu teria que gerar outra tabela dinâmica. Eu seleciono, venho no menu, inserir. Veja só, você vai selecionar tudo. Deixa eu só clicar aqui em atualizar. Você seleciona, clica aqui em gráfico de rosca. Gráfico de rosca. O pessoal está usando muitas vezes esse tipo de gráfico. Você vem. Vou explicar mais uma vez, viu, gente? Beleza. Seleciona o banco de dados, menu inserir. Aí você poderia escolher esse gráfico de pizza ou gráfico de rosca. Vamos escolher o de rosca, só para atender. Mas poderia ser esse, também poderia ser esse. O Google Forms, ele já dá uns gráficos lá, só que a qualidade daquele gráfico que ele dá lá, ela não é boa. Então, é necessário que você refaça essa informação para poder ficar nítida, uma qualidade melhor, o seu artigo, o seu TCC. Então, você clicou lá, aí esse total, a gente apaga, porque novamente o título já é dado, essa legenda, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar aqui a fonte. Se você estiver trabalhando com texto com Arial, você permanece Arial. Aí você aumenta aqui, vamos para 12. O natural da fonte dentro do gráfico é a mesma fonte que você está trabalhando no texto. Entretanto, se alguma vez, se ficar muita informação no gráfico, aí você pode diminuir para 11, 10. Aí você clica com o botão direito do mouse. Deixa eu ficar fora. Cliquei dentro, com o botão direito do mouse e venho aqui, adicionar rótulos. Ele vai adicionar o rótulo. Aí eu vou colocar um negrito para chamar mais atenção, vou pintar a cor preta e vou clicar aqui fora e arrastar. Clicar aqui fora e arrasto. Clica aqui fora e arrasto. Essa setinha aqui, essa setinha só seria necessária se eu tivesse muitas informações e que precisasse uma precisão maior na hora de você fazer a contagem. Como não é o caso aqui, tem poucos dados, eu vou e deleto. Aí essa fonte aqui eu vou aumentar para 12, lembra que a gente vai aumentar. E deixa aqui próximo, pronto. E aqui você escolhe uma cor do seu agrado. Quando você clica apenas uma vez, ele vai selecionar as 3 partes. Quando você clica aqui mais uma vez, aí você pode selecionar a parte que você desejar. Vamos botar aqui um azul escuro. Pronto, e aqui um amarelo. Eu cliquei desse lado aqui, vamos botar um laranja. Pronto. E o meio aqui está um azul. Vou botar um vermelho só para chamar mais a atenção. Vermelho. Deixa eu só clicar aqui. Pronto, pegou. Eu acho que pegou. Vamos colocar vermelho. Pegou não. Deixa eu aumentar aqui o zoom, viu, gente? Eu queria selecionar só essa parte aqui do meio. Pronto, selecionei. Vou clicar aqui. Como ele é muito pequeno, eu pintei tudo de vermelho, porque eu não estava conseguindo aqui. Aqui eu vou pintar de azul e aqui de laranja. Pronto. Prefiro não dizer, foi aproximadamente 1%, aqui 52% e aqui 48%. E aí você vai copiar e colar essa informação no Word. No Word, você coloca um título e uma fonte. Se for, por exemplo, Outro detalhe que eu acho importante, e aí eu recomendo vocês fazerem, é o seguinte.
Gente, eu vou perguntar, até aqui, vocês entenderam tudo? Ficou alguma dúvida? A ideia é só replicar, fazer o passo a passo. Thaís fez uma pergunta aqui, não foi? Mas por que excluir? Não podemos deixar as respostas que não quiseram, por exemplo, 80% dos entrevistados responderam à pesquisa e 20% não responderam. Você pode, e é importante você fazer isso. Só que na hora de analisar, é interessante você que retire seu banco de dados para não facilitar a contagem, entendeu? Para você não contar aquelas porcentagens. Só conta o que é válido, aquilo que foi respondido. Entendeu, Thaís? Gente, respondam aqui se vocês estão entendendo ou não, por favor. Ficou claro até aqui como construir esse gráfico. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que você salva ele uma única vez e não precisa estar formatando sempre. Professor José Ilme, eu acho que o que a gente não conseguiu acompanhar foi como de fato gerar essa tabela dinâmica. Eu acho que o mouse do senhor a gente não conseguiu acompanhar, sabe? Então, se você puder fazer mais devagarzinho, eu acho que a gente acompanha melhor. Pronto, ótimo. Eu vou terminar esse daqui, aí o próximo que eu vou repetir várias vezes, tá certo? Certo, certo. Pronto. Aí, no gráfico, normalmente ele tem essa borda externa. Eu clico com o botão direito aqui do mouse e venho aqui formatar a área do gráfico. Aí eu coloco borda sem linha, porque eu gosto sem linha. Hoje tem uma tendência de ser quanto mais limpo o seu gráfico, melhor. E essa linha aqui de dentro, às vezes, é interessante você formatar aqui internamente, colocar sem preenchimento. Qual a vantagem disso? Se você, quando for levar para, por exemplo, um PowerPoint, e o PowerPoint ele já tem uma certa cor, ele não vai influenciar, vai pegar o gráfico sem nenhuma formatação, sem um texto limpo, entendeu? Sem o fundo branco. É por isso que aqui no grosso aqui do gráfico, na parte principal dentro do gráfico, estava branco. Aqui, ó, vou fazer branco. Aí eu cliquei com o botão direito aqui no mouse, vim aqui em preenchimento, coloquei sem preenchimentos. Aí, se você, por acaso você for utilizar no PowerPoint, ele vai ficar, continua. Ele ficaria. Pronto. E aqui você colocaria gráfico. E aqui embaixo você colocaria o gráfico relacionado às informações e aqui a fonte. Se foi de uma pesquisa, se foi elaboração própria, se você retirou esses dados de alguma fonte oficial. Lembrando que essa linha aqui é opcional, você pode tirar. Agora, professor, toda vez, eu não sei porque estou copiando aqui, ele mudou a cor, né? Mas acho que é devido à minha versão do Office. Talvez o de vocês não ocorra isso. Professor, toda vez eu vou ter que formatar, aumentar a fonte, mudar a cor, alterar, retirar fundo, fazer isso. Fazer isso, todo esse processo, demorou um certo tempo. Não demorou, gente? Então, eu vou ensinar aqui uma forma de você salvar isso como modelo e na próxima vez, quando você for utilizar, você vai utilizar toda vez esse modelo. Como é que você faz isso? Clica com o botão direito do mouse, clica fora, clica dentro mais uma vez, até aparecer essa opção aqui, ó, salvar como modelo. Repare que você, às vezes, quando você clica aqui, ó, ele não aparece a opção. Você clica fora, clica aqui na parte que não tem nenhuma informação, e você procura essa opção aqui, salvar como modelo. Salvei como modelo. Quando você salva como modelo, se você for precisar utilizar, ele vai estar salvo como modelo. Vou colocar aqui, ó, secretariado, gráfico, secretariado. Lembrando que, gente, não muda a pasta. Não muda essa pasta. Deixa essa pasta aqui, porque
o Excel já salva de maneira automática se estiver nessa parte. Se você mudar para alguma outra, não tem como você resgatar esse modelo, entendeu? Ele só valia de forma automática se estiver já nessa parte. Então, você vai denominar aqui, é porque eu tenho muitos modelos. Aí vou fazer o seguinte, gente. Vou excluir essa informação, vou só ver como modelo. Vou fazer o gráfico novamente. Ó. Seleciono, inserir. Venho aqui novamente, venho mais gráfico de pizza. E venho no modelo. Aí eu procuro o gráfico que eu elaborei, na verdade. Deixa eu ver aqui qual foi. Acho que foi esse, não foi? Não, cadê? Qual foi o pessoal ver como modelo? Gráfico foi esse aqui, pronto, esse aqui, o gráfico secretariado. Pronto, foi esse aqui, ó. Pronto, dou 2 cliques nele, ele já fez tudo automático, entendeu? Lembrando que quando eu salvei com esse tracinho aqui. Se eu tivesse tirado, ele não tinha vindo. Repite mais uma vez, só para você não entender, só para você perceber o caminho. Ó. Seleciono. Lembrando que você não seleciona tudo, ó. Só a parte que interessa aparecer no gráfico. Menu inserir, gráfico, mais gráfico de pizza, e você vai localizar essa pasta chamada modelos. Modelos. E aqui você localiza o seu gráfico. Dá 2 cliques, ele está aqui. Ficou claro, gente? Vou ensinar agora novamente a parte a parte da tabela dinâmica. Eu pergunto para todo mundo, ficou claro? Responda para mim, por favor, aqui no chat. Ou liga o microfone. Pronto, ótimo. Dúvidas? Pergunte. Vou voltar para o meu banco de dados. Lembra que estou aqui na planilha 2? Vou voltar para o meu banco de dados. Como é que eu entro novamente na planilha, na tabela dinâmica? Gente, seleciono, coloco o cursor aqui na letra A, ou Ctrl Home. Aí eu aperto Shift, continua pressionado o Shift, aperta o Ctrl, continua pressionado o Shift e o Ctrl agora, e agora seta para baixo e seta para a direita. Você pegou o seleciono da primeira linha até a última linha e até a última coluna. Feito isso, você vem aqui, inserir tabela dinâmica. Depois que você selecionar todo o seu banco de dados, você vai inserir tabela dinâmica. Gente, vocês conseguiram reproduzir isso? Conseguiu isso, velho? Sim. Maiara, só peguei a parte do gráfico. Vê se essa parte aí de como inserir na tabela dinâmica, Maiara, por favor. Inserir tabela dinâmica. Quando você insere, você só vai dar um OK, ela vai criar uma nova planilha no seu banco de dados. E agora vamos para aquela que eu pulei. Indique qual a sua faixa etária. Você clica aqui e clica aí e arrasta para valores. Ele já faz a contagem automática. Todo mundo que estava utilizando o Excel conseguiu reproduzir essa parte da tabela dinâmica? Como entrar na tabela dinâmica? Responda aqui no chat, por gentileza. Alguém mais está com Excel? Qualquer coisa, gente, se ficar com dúvida, assista o vídeo novamente ou entre em contato comigo que a gente resolve, tá certo? Então, quando você faz isso, você já faz a contagem. O que é que você fez aqui? Ó? Selecionou, indique sua faixa etária, clicou aqui em valores. Quando você fez isso, ele já fez toda a contagem. Mas lembrando que a gente não utiliza o quê? A gente sempre trabalha com as porcentagens. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e venho aqui. Lembrando que eu, quando clico aqui e seleciono tudo, ele não aparece a opção que eu estou desejando. Eu vou clicar aqui só nessa parte aqui do número, clicar com o botão direito aqui, ó, mostrar valores como. Aí eu vou escolher a opção porcentagem do total de colunas.
Ele já fez a contagem de todas as colunas. Repetindo mais uma vez, viu, gente? Clico aqui, não é para selecionar tudo, não. Toda tabela, não. Só a parte numérica. Quando eu clico aqui na parte numérica, clico com o botão direito do mouse e venho aqui, ó, mostrar valores com percentual do total de colunas. Percentual de total de colunas. Está aqui selecionado. Aqui está com 2 casas decimais. Eu recomendo deixar só apenas com uma casa decimal. Só que agora preste atenção aqui, gente. Ele automaticamente, ele coloca aqui na ordem alfabética. Sendo que aqui, ó, aí o ideal é você colocar sempre na ordem crescente. Por exemplo, menos de 20 anos, teria que estar a primeira opção. Aí eu copio e colo. Aí depois, que é o segundo? De 20 a 25, de 20 a 35 a 44, 45 a 59. Pronto, não teve ninguém com mais de 60 anos ou mais. Aí eu copio essa parte aqui e colo embaixo. Por que eu fiz isso? Porque essa minha primeira variável, ela deveria estar aqui. Mas como ele faz de forma automática, ele coloca na ordem alfabética, então eu tive que fazer esse processo de forma manual. Então, só selecionei, Ctrl+C, Ctrl+V embaixo, e selecionei essa outra parte, de forma que fique didaticamente melhor. Menos de 21 anos, de 20 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 59. Pronto, selecionei isso. Aí agora eu vou mostrar como é que faz outro tipo de gráfico que a gente utiliza bastante, que é o gráfico de colunas. Pronto, colunas, esse daqui, ó, colunas. Seleciono, menu, inserir, colunas. Pronto. Como eu selecionei, preste bem atenção ao primeiro gráfico que o Excel lhe dá. É justamente esse. Aqui aparece um menu design se você quiser outros tipos de gráfico. Por exemplo, um gráfico mais forte. Vamos selecionar esse daqui. Pronto. Esse aqui que está razoável. Está equilibrado. Ou você poderia selecionar esse daqui. Eu vou mostrar esse daqui. E depois eu mostro quando ele refina. Veja esse primeiro gráfico. Esse aqui não é uma parte opcional. Veja esse primeiro gráfico, como é que ele está. Aí o que eu vou observar? O título eu apago. Clico lá no título, apago. Verifico se a fonte ela pode aumentar. Está 9. 9 é muito pequeno, então eu vou aumentar. Para 11, 12. 14 é muito grande. 12. Clico aqui na fonte, que normalmente ele fica cinza, aí você clica na fonte preto. Essas linhas internas, elas não trazem muita informação. Você clica nela, aqui nessas linhas internas, e pode deletar. Vou só repetir essa parte da linha interna. Pronto, aqui as linhas internas. Deixa eu dar um zoom. Eu clico nela e apago. Esse eixo aqui, ó. Inclusive, esse eixo, gente, você pode clicar aqui, ó, formatar eixo. É bom que ele fique um pouquinho espaçado. Aí o máximo está 0,4, significa que está de 0 a 40%. Eu vou botar 0,5. Só para ele ficar um pouco melhor. E o que é que eu vou fazer? Eu vou cliquei fora, cliquei dentro aqui. Com o botão direito do mouse, eu venho aqui adicionar rótulo. Adicionar rótulos. Está aqui o rótulo. Aí eu coloco ele negrito, cor preta. A fonte está 12, então já está ok. Como eu já tenho esse rótulo, eu não necessito ter essa coluna aqui do lado. Se eu quisesse formatar ela, eu poderia colocar aqui, ó, de 0,2. Vai para o lado de 20 e 20%. Ou 0,10. Eita, 0. Aqui não. Aqui embaixo, 0,1. Vai pulando de 10 em 10. Mas como eu já tenho aqui o rótulo, então eu posso excluir. É uma tendência de gráfico que o pessoal está fazendo agora, é retirar esse rótulo. Você clica nele e deleta. Por que eu posso retirar? Porque ele já tem aqui o rótulo identificando.
Essa linha da grade ela é importante para você verificar as barrinhas se está chegando nas porcentagens. Mas como você já, o seu gráfico ele permite você colocar os rótulos, então você pode simplificar. Entendeu? Melhorar o visual dele, a estética dele. Gráfico, qual é o melhor gráfico? Aquele mais simples, mais rápido, é aquele que você consegue olhar e ter a melhor interpretação. Consegue interpretar de maneira mais rápida. E se você quiser, você pode colocar, por exemplo, uma cor para todos os gráficos, por exemplo, o verde aqui, vamos ver o verde. Verde. Ou você coloca aqui uma cor para esse, uma cor para outro. Quando você seleciona uma vez, ele seleciona todos. Quando você seleciona mais uma vez, ele vai mudar exatamente aquela cor que você deseja, entendeu? Amarelo. Aqui, azul. E aqui, roxo. Ou você simplesmente pode deixar tudo da mesma cor, entendeu? Aí, gente, em relação ao outro gráfico, o que a gente pode ainda fazer aqui? Próximo aqui, clicar com o botão direito aqui, formatar a área do gráfico, retirar a borda, escolho aqui borda sem linha, e a cor interna eu posso também retirar. Por que eu faço isso? Porque se eu for utilizar esse gráfico, por exemplo, vou utilizar esse gráfico no PowerPoint, se eu tirar o fundo dele, fica melhor, entendeu? Se meu PowerPoint ele for com alguma cor que não seja o branco, ele vai dar destaque, tá certo? Esse eixo aqui, se você achar melhor, você pode diminuir ele. Mas aqui eu não vejo problema, embora deixar aqui 12. Pode até diminuir, normal aqui é que seja um pouco maior, 12, aqui 11. E aí você aumenta. Feito isso, o que é que você faz? Eu pergunto para vocês, demorou muito para a gente fazer esse gráfico ou não? Formatar ele. Formatar ele sempre demora? Dá um certo trabalho, não dá, gente, ou não? Responda aqui no chat, por favor. Outro fator complicador. Você faz hoje, mas chega amanhã você esquece. E aí, professor? O que é que eu vou fazer? O que é que a gente vai fazer, gente? Porque é natural, tem muito detalhe, um detalhe ou outro desse, ele acaba passando. E aí, o que é que a gente vai fazer? Salvar esse gráfico como? Como o quê, gente? Modelo. Perfeito. Salvar ele como modelo. Ele vai ser seu gráfico modelo. Você vai usar ele sempre. Entendeu? Então, você clica aqui com o botão direito do mouse e botar gráfico de coluna qual secretariado. Pronto. Salvei com o modelo. O que eu vou fazer agora, gente? Vou deletar ele. Sumiu. E agora, o que eu faço? Seleciono meu banco de dados, minha base. Vou no menu inserir gráficos. Aí eu vou procurar aqui, ó, mais gráficos de coluna. Mais gráficos de coluna. Vou procurar a opção aqui, modelos. Modelos. E aqui eu vou procurar meu gráfico. Pronto, gráfico aula 1. Acho que foi esse gráfico aqui. Gráfico, coluna, variado. Lembrando que não muda a pasta. Chegou aqui, você vai e joga seu gráfico no Word. E aí você formata. Por exemplo, deixa eu fazer só um instante aqui. O meu gráfico passou, o que é que você faz? Pega ele e diminui. A minha fonte está muito grande. Aqui também eu posso diminuir um pouco, entendeu? Você pode reduzir ele, inclusive. No Excel 2019 ou 2013, você pode até colar ele como uma imagem. Ó. Clica aqui no botão direito e vem aqui como imagem.
Aí, se na imagem, perceba que ela perde um pouquinho de qualidade. Se necessitar diminuir, você pode diminuir de forma proporcional. Aí já muda de forma proporcional. Esse é outro recurso que você pode fazer, ó. Pronto, tá aqui, ó. Eu tenho que economizar espaço porque meu artigo ele só permite no máximo 15 páginas. Então você vem aqui e diminui o seu gráfico. Aí você tem outra opção para poder trabalhar também. Gente, em relação a esse gráfico aí, ficou claro? Responda aqui no chat, eu ligo o microfone, por favor. Tá dando para todo mundo entender, né? Vamos avançar? Vamos avançar. Se você puder repetir aí, é porque às vezes eu tô falando rápido demais ou não, gente? Ou tá bom a velocidade? Tá ótimo, professor, tá ótimo. Às vezes eu falo rápido demais. Mas vamos lá. Vamos estudar agora um tipo de gráfico que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Depois a velocidade. Eu vou mostrar aqui como é que a gente analisa isso aqui, no caso dessas cidades. Tá? Vou analisar aqui. Vou pegar essa cidade aqui, porque novamente acontece esse tipo de situação, esse tipo de problema. Quando você pergunta com uma pergunta aberta, qual cidade? Aí depois eu passo para a resposta. Vou selecionar aqui, gente. E vou tratar ela. Então, vamos lá. Vou deixar ela aqui mesmo, nesse banco de dados. Venho em inserir tabela dinâmica. Note que eu fiz agora, depois que você fez a primeira, não precisa nem fazer novamente as demais. Clica aqui em qual a sua cidade. Qual a sua cidade? Quando eu cliquei aqui, ó, apareceu qual a sua cidade, eu clico aqui novamente, aparecem os valores. O que você percebe? A cidade de Araçagi, Baía da Traição, apareceu 2 vezes. O que acontece? Uma pessoa escreveu Araçagi e a outra Araçagi em um espaço. E o Excel, o que ele faz? Ele não entende isso, entendeu? Ele entende como fosse um caso diferente. Então, você pode fazer da seguinte forma. Ou você vai manualmente aqui procurando. Deixa eu só, antes disso, pegar aqui, substituir ponto por nada. Vou tirar o ponto que estava ali. E deixa eu só botar. Aqui era essa G. Ctrl atualizar. Uma pessoa colocou com espaço, outra sem espaço. O que é que você vai fazer? Preste atenção. Vem aqui, ó, seleciona tudo. Shift, Ctrl, seta para baixo, seta para direita. Vem tabela e seleciona essa parte aqui, ó. Tabela e seleciona qualquer tabela dessa. Minha tabela tem cabeçalhos. Pronto. Aí eu venho de maneira mais rápida, né? Aqui e procuro Araçagi. Araçagi está aparecendo uma vez. Mas vamos aqui. Baía da Traição. Tem aqui Baía da Traição. Aí eu seleciono só essas duas. Aí pego Baía da Traição. Tem uma com T maiúsculo, tem outra com T minúsculo. Aí você copia de cima e cola de baixo. Vamos ver o que mais se repetiu. Buenos Aires, Campina Grande, Cuité, Guarabira. Ó, tem com B. Uma pessoa digitou com PB, a outra com espaço, a outra, e o Excel entendeu todo diferente. Então, vamos só padronizar todas as Guarabiras. Copiar aqui, ó, seleciono, copio, colo. Pronto. Quando eu for contar novamente, ele vai entender que é a mesma variável. Se eu coloco qualquer ícone diferente, Jaboatão dos Guararapes. Tem aqui uma pessoa botou Jaboatão, a outra botou Jaboatão dos Guararapes. A outra botou só Jaboatão. Isso é comum acontecer, entendeu? Toda pergunta aberta, às vezes, uma pessoa escreve de uma forma, a outra escreve de outra.
É Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Você padroniza aqui, de forma que vai ficar só uma única referência. Daqui a pouco a gente vai voltar lá para a tabela. Jacaraú. Ó, Jacaraú com acento, sem acento. 3. Aí vamos lá e padroniza. Jacaraú. Jacaraú. Jacaraú, o acento é onde, gente? No último U, né? Procura aí, por favor. No último. Pronto. Moreno, Olinda, Pedro Regis. Pronto. Eu acho que tá ok. Só Araçagi, que eu acho que Araçagi. Acho que Araçagi só tem isso mesmo. Araçagi. Só para fazer aqui. Não sei porquê. Pronto. Você, o que tem de diferente aqui chama-se você tratar a informação do seu banco de dados, que às vezes vem poluída. Poluída no sentido de que cada um escreve de uma forma. Aí você volta aqui na planilha, você vai na tabela de números, você já tinha feito a contagem, clica com o botão direito e clica em atualizar. Pronto. Quando você atualizou, perceba que já o botão aqui está pororoca, ainda tem diferença. Vamos lá ver Jaboatão e Itapororoca. Provavelmente Itapororoca e Jaboatão. Cliquei aqui, ó, marquei a seleção e Itapororoca. Vou copiar uma única vez aqui. É porque eu acho que alguém. Aqui está com espaço. Deixa eu ver. E aqui não está com espaço. Eu acho que foi esse primeiro que estava com espaço. Deixa eu só atualizar lá. Tem 6 com espaço. Então, o que é melhor a gente fazer? Copio aqui, seleciono os demais, Ctrl+V. Pronto. Agora, quando eu atualizar, ele tem que corrigir, né? Vou aqui atualizar. Pronto. Juntou tudo em Itapororoca. A mesma coisa com o Jaboatão. Jaboatão. Alguma pessoa colocou Jaboatão dos Guararapes e a outra colocou com Jaboatão dos Guararapes e o espaço. O que a gente faz de maneira mais rápida? Você pega o primeiro, deixa eu ver só. Esse, não tem espaço. Copiei. Aí vou selecionar o resto. Aperto Shift, seleciono e Ctrl+V. Pronto. Eu passo Ctrl+V, aí vou clicar com o botão direito, atualizar. Aí ele contou. Lembrando que tinha 14 aqui com 4, no total 18. Como eu cliquei aqui em atualizar, ele juntou 4 mais 18, 18. 14 mais 4, 18. E assim sucessivamente. Sendo que o seguinte, gente, veja só. Essa pesquisa foi realizada em diversas cidades. Aí você vai analisar vamos classificar ela aqui, do maior para o menor. Classificar. Vamos do maior, vou fazer o contrário, viu, gente? Do menor para o maior. Aqui tem 1, e essas daqui, tem 11, 12, 13, 14, 18, 36, 7, 3, 3. Pronto. Você percebe que as principais são essas. As outras, foi 1, 2, 3, 4... Assim, só uma informação, outra informação. Então, você quer analisar um tipo de situação como essa, mas aí você tem que escolher uma tabela, um gráfico em que você possa apresentar isso, porque do contrário, não é possível você apresentar uma tabela deste tamanho no seu artigo, no seu TCC. Você pode até analisar isso aí colocar como anexo, mas nunca no texto. Então, você vai simplificar ela. Eu vou já transformar em porcentagem, clicar com o botão direito aqui, mostrar valores em porcentagem. Vou diminuir as casas decimais. Diminuir. Aí eu conto aqui deixa eu ver, até aqui, Araçagi. Ctrl+C. Vou colar aqui embaixo, viu? Ctrl+C. E esses daqui, que tem poucos índices, que eles não são tão significativos, eu vou juntar e criar uma nova categoria em que, quando eu seleciono aqui, clico aqui, seleciono,
O Excel ele vai fazer aqui, ó, contagem, 18 itens, e a soma dessas porcentagens totalizam 14,9. 14,9. Então, 14,9. E eu vou criar aqui, ó, outras cidades. Outras cidades. Depois eu confiro aqui. A soma deu 100, entendeu? Então, tá tudo ok. Por que eu fiz isso? Porque para poder ajudar. Veja só que aqui, totalizando, não era muito importante. O importante é que eu descobri quem são as principais cidades que foram dos respondentes. Uma vez que eu identifiquei isso, eu posso simplificar demais. Categorias que não tiveram uma porcentagem significativa. Eu juntei tudo em outras cidades. Agora, por que eu fiz dessa forma? Veja só, do menor para o maior. Porque eu vou fazer um gráfico aqui que é chamado gráfico de barras. E o gráfico de barra ele tem uma característica especial. A maior porcentagem ele vai pegar do final e vai colocar na primeira. Quando ele for selecionar o gráfico. Vamos aqui só para você prestar atenção. Eu vou selecionar minha base de dados. Venho aqui em inserir. Já anota aí, né? Fazer o segundo gráfico, gráfico de barras. Barras. Não, está aqui gráfico de barras. Selecionei. Então, Recife, que foi a cidade que teve mais pessoas respondendo, 25% dos respondentes foi de Recife. Eu já coloquei aqui, ó, Recife. Ele já apareceu. Depois já o Abautão do Guararapes, Itapororoca. E isso, como é que é outras, ele representa um conjunto de cidades, eu deixo sempre por último. Porque se eu colocar ela aqui, ela vai confundir. Você vai pensar que ela é uma principal, mas na verdade ela não é uma principal. Ela é uma junção das demais cidades restantes, que são inferiores à porcentagem de Araçagi, por exemplo. Pronto. Aí o que a gente aprendeu em relação ao outro gráfico? A gente pode melhorar um pouquinho esse gráfico, né? Você escolher aqui o formato. Esse título você pode apagar. Você pode o quê? Inserir o rótulo. Clica com o botão direito, inserir o rótulo. Apareceu aqui, ó, o rótulo. Eu não esqueço de colocar o negrito. O negrito. Eu clico nessa linha aqui, ó. Essa linha, como eu já tem a opção de colocar o rótulo, eu não necessito dessa linha. E agora que a gente aprendeu nessa aula é o seguinte, como eu já tenho esses rótulos aqui, então não preciso colocar esse eixo, eu posso simplificar. Deixar ele mais clean e apresentar. Aí a outra coisa, a fonte dele, vamos lá olhar a fonte. Está 9, vamos botar 12. Pronto. Aqui está 9, está 10, está 11, está 12, 14. Se ficar muito grande, você diminui aqui. Ó. Eu acho que 11 fica o ideal aqui. Até 10 tá ok. E aqui você pode escolher uma cor para representar. Vou deixar aqui todos laranja. Mas você poderia fazer alguma outra cor. E em relação a esse gráfico, perceba o seguinte que eu coloquei aqui, ó, do menor para o maior, do menor aqui para o maior, para justamente quando ele aparecer aqui, ó, ele aparecer o contrário, invertido, ó, do maior para o menor. Por que a gente faz isso no gráfico de barra? Porque a gente quer sempre analisar qual foi o principal fato, do segundo fato, terceiro fato, qual foi a terceira principal cidade do respondente, quarta, quinta, e vir na sequência lógica. Você vai facilitar a interpretação de quem está olhando para o seu gráfico. Em comparação com o gráfico anterior, o que é que falta ainda a gente fazer aqui? Quais são os últimos passos? Estão lembrados? Responda aqui, gente, no chat. O que é que está faltando a gente fazer? Deixa eu voltar lá, só para a tela, porque... O que é que está faltando a gente fazer ainda? Tirar o preenchimento e... Que é com o botão direito. E o contorno. E o contorno, perfeito. Tirei aqui. Por quê? Porque se a gente levar lá para clica aqui com o botão direito, ó. Clico fora. Algumas vezes não dá certo. Você clica fora e clica dentro. Não desiste. Até ele aparecer, tá certo?
E vem aqui, ó, formatar, deixa eu só subir aqui, formatar a área do gráfico. Aí retira essa borda. Pronto. Agora você copiou e colou no Word. E não vai esquecer de fazer o que agora, gente? Salvar ele como modelo, né? Você salva ele como modelo, e essa parte de salvar como modelo você já sabe, né? Precisa repetir ou não? Entendeu como você conseguiu extrair bem essa informação, gente? Você tem várias categorias. Precisa mostrar como salva como modelo, gente? Depois e colocar como modelo novamente ou não? A ideia é aquela, salvou como modelo, não muda a pasta e vai lá de novo e seleciona o gráfico que você desejou fazer como modelo. Vamos aprender agora como analisar uma pergunta de múltipla resposta, em que você tem mais de um item. Entendeu? Quando você quais. Vamos ver essa questão aqui na coluna. Coluna L. Quais desses aplicativos abaixo de finanças pessoais que você conhece? Então, ele tem a opção de responder 1, 2, 3, todos os itens. Ele é organizado dessa forma. Então, só um detalhe aqui que eu filtrei, Ctrl Shift L. Ctrl Shift L, deixa eu só fazer aqui, gente, só para a gente voltar. Vou dizer aqui, cadê minha filha aqui, já botando os guararapes. Tem que prestar atenção às vezes, gente, que quando você filtra, tem que voltar aqui para deixar tudo selecionado. Novamente, para aparecer todas as linhas. Note que estava aparecendo apenas algumas. A filtro só de jabotão que a gente fez, a última formatação. Só que eu coloco aqui, ó, selecionar tudo, e vai voltar novamente todo o meu banco de dados. O atalho é Ctrl Shift L. Ele consegue limpar tudo. Mas retornando na variável que é de múltipla resposta, em que você tem a opção de responder um item ou mais de um item, tá certo? Ou você deixa lá a opção de outros. Então, essa pergunta aqui, a L, o que é que eu vou fazer com ela? Vou copiar ela e colocar ela numa nova coluna. Pronto. Percebam que a primeira coluna aqui, ela tem 3 respostas. Organize. A segunda pessoa disse que conhecia, essa seja a pessoa aqui, ó, disse que conhecia só minhas despesas, essa daqui já conhecia 2 aplicativos, essa daqui conhecia 3, minhas economias, organize, orçamento fácil, e assim sucessivamente. Entenderam o sentido da pergunta de múltipla resposta, gente? Todo mundo entendeu ou não? Responda aí no chat, por favor. Pergunta de múltipla resposta é aquela que você permite você responder só um item, ou mais, ou 2, ou 3, ou até todos os itens. A forma dela analisar vai ser diferente como você analisa tradicionalmente. Aí o que acontece? Essa primeira linha não tem resposta. Pode ter sido o quê? Uma falha lá no questionário, você não colocou obrigatório, ou pode ser alguma falha quando você baixou e você retirou dados. Então, eu vou simplesmente excluir. Aí, uma outra informação importante é a seguinte: você aperta Ctrl, seta para baixo, perceba o seguinte, eu tenho 141 respostas. Anota esse número aí, 141 não, 140, porque a primeira é o cabeçalho, é a pergunta, tá certo? A primeira é a... Deixa eu ver aqui, vamos ver, azulzinho. Pronto. Então, eu tenho 140 respostas. 141 menos uma, que é o cabeçalho. Tenho 141 respostas. Vou anotar até aqui, 140 respostas. Então, só que o quê? 140 pessoas responderam essa pergunta. Sendo que, como é que a gente vai analisar? Preste bem atenção. Você vai selecionar todo o seu banco de dados e você vai separar os itens que tem vírgula. Aí, o que você vai fazer? Seleciona, como eu seleciono rápido, Shift, Ctrl, seta para baixo. Shift, Ctrl, seta para baixo. Venho no menu Dados. Textos para a coluna. Você clica aqui, Textos para a coluna. Vai procurar a opção Delimitado.
e avança, e seleciona a vírgula. Ele vai colocar e separar. O que estava junto vai separar e colocar numa coluna ao lado. Vou repetir mais uma vez. Uma vez que você selecionou, vem no menu Dados, Textos para colunas, selecionei, vem delimitado, seleciona aqui vírgula, e vem aqui e avança. Avança, depois conclui. Pronto, ele colocou aqui, ó. Todos, ele separou cada item em uma coluna. Aí o que é que você vai fazer? Você vai necessitar juntar todos esses itens. Eu vou aqui selecionar todos os itens. Veja só. Selecionei. Ctrl X. Vou diminuir até o zoom agora, para facilitar. Coloquei aqui embaixo. Aí tem mais itens aqui, ó. Vou pegar a segunda coluna. Vou selecionar as duas aqui, ó. Selecionei, desce, é 140, até 140. 141, pronto. 140. Ctrl. Aí vou colocar aqui embaixo. Ó, esses dois aqui eu vou colocar aqui que não está respondido. A ideia é você deixar todos na mesma coluna, entendeu? Cada item na mesma coluna. Só não vai substituir por outro, mas na linha em branco você pode substituir. Vou colocar todos na primeira coluna. Lembrando que aqui é uma pergunta de múltipla resposta. Ela estava separada por vírgula, e você separou cada item em cada coluna para depois juntar. Por voltar no meu banco de dados novamente, verificar assim, ó, ainda tem aqui, ó, tem duas aqui. Essa daqui eu vou colocar aqui, tem um espaço. Essa outra eu vou colocar aqui. Como tem espaço, você pode colocar. Mais duas aqui. Deixa eu descer. Vou colocar aqui uma aqui. Eu estou apertando Ctrl X, aí vou e recorto e coloco aqui para meter o controle. Ainda tem mais, ó. Ainda tem mais. Eu trago todas. Ctrl X. Vou aqui embaixo. Eita, nada. Ctrl V. Tem que selecionar novamente, que saiu a seleção. Não tem mais. Eu acho que só tem esses aqui. Pronto. Aí você faz isso com bastante calma. Ctrl X. Pronto, agora. Ctrl X, aqui V. Ctrl X. Ctrl X. Ctrl X. Ctrl X. Ctrl X, Ctrl X, Ctrl X, Ctrl X. Pronto. Feito isso, você deixou tudo, repare que não tem mais nenhuma na outra coluna. Você vai organizar, vou classificar aqui de A até Z, para que todos os... Opa, eu tenho aqui, gente. Eu tenho aqui, ó, que eu não vi, ó. Vamos selecionar. É um pouco chato, mas tem que fazer. Eu tinha aqui, tá? Acho que eu não tinha visto. As linhas finais. Pronto. Seleciona tudo. Por aqui, já tem mais. Já tem mais, gente. Vamos lá. Ctrl X. Para que demore, não é algo tão simples. Aqui ainda tem, vou voltar aqui. Vai descendo até a última. Porque esse banco de dados é um pouco grande, né? Mas também você faz rápido. Você está tratando já. E aqui eu estou mostrando, gente, algumas situações reais que na prática acontecem, entendeu? Esse aqui não, aqui. Eita, vou ver. Aqui, Ctrl X. Pronto. Ctrl X, pronto. As perguntas de múltipla resposta. Agora você seleciona tudo, aperta aqui, ó, página inicial, classificar de A até Z. Só que nota o seguinte, aquilo que vem depois da vírgula, ele ficou com espaço. Aí você vai precisar ainda organizar isso. Você vai retirar o espaço aqui do início, retirou, ficou aqui e arrastou.
Vou retirar o espaço aqui do início. Aí você clicou e arrastou. Retirar aqui o espaço do início. Porque o que tinha vírgula com espaço, ele dá um espaçozinho, aí você precisa organizar isso. Neste tipo de situação, aquele Google Forms ele é interessante, porque ele já faz a contagem de maneira automática, não precisa fazer de manual. Eu estou fazendo caso manual, caso o Google Forms, ele não... O que é que você precisa fazer do Google Forms? Uma vez que ele está lá, já fez essa contagem automática, você precisa só refazer as categorias e colocar as porcentagens do lado e fazer um novo gráfico. Porque, novamente, né, a qualidade daquele gráfico que fica lá, ele não é a ideal. Minhas finanças. Eu só estou tirando aqui ó, o espaço do início. Orçamento. Tire o espaço, organize. Pronto, estamos terminando. Bom, depois que você deixa tudo sem espaço, essa parte chama-se tratamento. Você tratar o seu banco de dados. Normalmente, agora, todo mundo sem espaço. Pronto. Agora, sem contagem, quando você for fazer a contagem, o que é que você faz? Agora, eu percebo o seguinte, tem uma opção lá que a pessoa poderia responder. Responder que não conhece, não conheço, não conheço nenhum. Teve uma pessoa que botou, ó, nem um junto, nem um separado, maiúsculo. Só que isso aqui, sem nenhuma. Então, você pode o quê? Padronizar isso aqui. Aí, vamos olhar a pergunta. Quais desses aplicativos abaixo de finanças pessoais que você conhece? Aí, nenhum. Vamos deixar só nenhum. Aí, você pode deixar só nenhum. Ele não conhece nenhum. E padroniza aqui as demais categorias, que querem dizer o mesmo significado. Mas, como era uma pergunta aberta, cada um escreveu de alguma forma. Pronto. Feito isso, você vai clicar agora em inserir, tabela dinâmica. Já vai direto. Só vai ter uma coluna aqui, ó, desse 140. Pegou. Não, o que foi 140 aqui? Essa 40 é outra coluna. Só pegou aqui, ó, clicou e arrastou. Feito isso, ele já fez toda a contagem. O que é que você vai fazer? Classificar. Classificar. Do menor para o maior. Menor para o maior. E aí agora o que acontece? Veja o seguinte, você tinha 141 respondentes. Aqui tem 233 itens foram respondidos. Aí você vai copiar novamente esses dados aqui, copiar e colar aí embaixo. Vai colocar essas observações aqui ao lado. Ctrl X. Você faz aqui, ó, seleciona. Não sei se estou fazendo rápido demais. O botão direito, recortar e colar aqui. Pronto. E você vai pegar aqui, ó. Lembra que era 141 respondentes? Pegar igual a 1 dividido por 141 respondentes. Aí você fez isso, como você deixou 141 aqui, para fazer para os demais, só clicar e puxar. Ele vai pegar sempre a célula ao lado e dividir por 141. Aí você clica em porcentagem, aumenta aqui, e ele fez... Vou só aumentar aqui o zoom para facilitar. Lembrando que o que eu fiz, ó, só para ter em mente, eu cliquei aqui e dividi por 141, que é a quantidade de respondentes. Então, do total de respondentes, do total dos entrevistados, 39% respondeu o Guia no Bolso. Depois, 27%, minhas finanças. Depois, 19% respondeu que não conhecia nenhum. Depois, minhas despesas. Então, percebam que a pergunta de múltipla resposta ela pode ultrapassar 100, porque, naturalmente, ela poderia ter mais de um item. Mas, se você colocar aqui só e dividir por 233, você só ia chegar aos 100%. Sendo que o quê?
Daqui, ó, das 141 pessoas, 55 pessoas, elas conhecem o guia de bolso. Então, por isso que eu divido por 141. Dos 141, ó, 38%, eles conhecem minhas finanças. Então, é diferente daquela pergunta que só tem apenas um item, entendeu? E você divide pelo total. Aqui você divide sempre pela quantidade de respondente, não pela quantidade de... Aí vai o que acontece. Você viu que esse item ele tem muitas respostas. Ele tem muitas respostas, o gráfico de coluna ele não é adequado. O ideal é você fazer o gráfico de linhas. Então, você vem aqui, ó, inserir mais gráficos de colunas. Escolhe aqui modelo e escolhe uma barrinha dessa, por exemplo. Isso daqui. Pronto, ok. Tá aqui. Se quiser, pode pegar até a última linha. Ele está aqui. Só que aqui eu dei um detalhe, né? Esse daqui não pegou o eixo completo. Então, eu vou clicar aqui, ó, formatar eixo. Eu só botar, formatar eixo, vou botar aqui 0,50. Pronto. Agora pegou o último. Aí eu posso ver e excluir. Aí você pode tirar o fundo, tudo. E você faz... A ideia é que você deixe os modelos e faça isso de maneira bem prática. Não sei se eu falei rápido demais, mas diga aí, gente, se ficou alguma dúvida, por gentileza. Lúcia, entendeu, Lúcia? Professor, Diga. Mais ou menos. nesse seu gráfico, o senhor fez agora, Certo. cortou um pouco do nome embaixo. Tem problema de cortar, não apareceu o nome todo? Aqui, controle financeiro pessoal I. Aí ficou os 3 pontinhos. Tem algum problema de ficar assim? Tem. Vamos aqui. Você clica aqui no eixo e você diminui a fonte aqui. Aí tem duas opções. Você diminui a fonte. Se ficar muito pequeno, aí você volta aqui, ó, se você pode botar controle financeiro pessoal. Você pode aqui simplificar, ó. Deixar aqui só controle financeiro pessoal. Se tiver uma palavra-chave que possa resumir, você pode simplificar. Ou você vem e diminui a fonte, entendeu? Perceba quando eu aumento aqui, ó. Até porque eu cortei agora, não foi? Aí deu certo. Mas deixa eu só voltar aqui. Aqui, como está cortando, aqui é um problema. Ou você simplifica o nome, ou você diminui a fonte a ponto de que você consiga visualizar. Lembrando que quando ficou 7 aqui, eu, pessoalmente, achei muito pequeno. Eu trabalho com no máximo 9 para poder facilitar. A ideia era simplificar. Controle financeiro. Aí você pode simplificar aqui o nome. Tá certo? Aí você procura quais das soluções que melhor lhe agrada. Certo, obrigada. Mas ótima pergunta. Professor, me diga uma coisa. Se pudesse abreviar esse controle financeiro, tá? Esse controle, fim, pessoal, pode? Pode. Ah, tá. É uma forma. Lá você coloca controle financeiro, CFO, bota só a sigla. Aí aqui no gráfico você colocava. Ou outra alternativa, você também poderia colocar, por exemplo, aqui, ó. Você poderia copiar aqui e colocar CFPO, depois um tracinho F. Fechava a sigla. Criava uma legenda, né? Não, legenda não. Quando você colasse o gráfico lá no Word, você colocaria um asterisco e dizia qual o significado da sigla, entendeu? Entendi. Isso é outra estratégia. Entendi, professor. Obrigada. Pronto, ótimo. Agora, professor, eu fiz o meu questionário todo no Google Forms. Já está lá com a... Está todo prontinho, professor. Não dá esse trabalho todo, não. E agora? Fala o quê? Eu não vou usar, não, ele não? Aí, mas é o que tá. Qual que está na melhor qualidade? Aquele lá que está lá com aquela imagem ou você tem Claro, professor, que é o seu, né? Então, pronto. Você vai só deixar só um modelo. Quando você fazer um gráfico, você vai fazer só 3 tipos de gráfico.
Sim, Ó, ou de pizza, ou de rosca, ou de coluna e de barras. certo. Aí o que é que você vai fazer? Você vai salvar como modelo, uma vez que você fez como modelo, não vai ter esse trabalho todo mais de fazer, entendeu? E Entendi. outro detalhe, o Hum, gráfico de pizza, que ele bota lá só o gráfico de pizza, né? Ele não é adequado quando você tem muitos itens, por exemplo, 10 itens. Botar quando você bota em pizza, fica confuso. Tem dificuldade de visualizar, e você pode melhorar. Quando tem acima de 5, o ideal é você colocar em coluna. Quando tem muitos itens, tiver muito texto, o de barra é o ideal. No caso, quando tiver muitozinho, pode criar uma tabela, né? Tudo não dá Se certo. eu passar muitos itens e essas informações forem importantes, o melhor é tabela, Tá certo. Obrigado, professor. por nada. Mas que eu vou assistir essa aula mais de uma vez, uma não, umas 30. Até eu tirar. Nada. Você vai fazendo e reproduzindo. Já treina no seu banco de dados. Tá certo, obrigada. Qualquer dificuldade pode entrar. Entenderam, gente? Todo mundo? Vocês querem aprender qual tipo de gráfico mais? Pronto, gente. Aí o quê? Essas de sim ou não é a mesma coisa. Essas abertas também. Vamos só analisar aqui essa quantitativa que tem aqui. Ó. Ele perguntou quantos. A segunda pergunta é o seguinte: você consegue poupar dinheiro durante um mês? Quantos por cento aproximadamente você consegue poupar? Aí teve uma pessoa que respondeu 190. Aí quem respondeu não coloca, né? A porcentagem. Vamos copiar esse dado e colar aqui numa coluna. Veja só, 190%. Eu acho que era aqui dizer 19%. Tem algumas coisas que tem que referir. A outra, 54%. É um valor assim, que eu achei estranho. Esse número aqui está errado aqui. Aí eu acho e recomendo excluir ele. Esse 54% você vê aqui 40%, aqui 30%, aqui 70%, aqui 300%. Ele colocou aqui, eu acho que ele entendeu R$ 300, ele não entendeu a pergunta. Eu vou excluir porque não está em porcentagem lá, o resultado aproximado. Aí 10, 20, o outro 75, 30, aqui R$ 650. Ele não entendeu, eu vou excluir essa informação porque é erro, 50%, aqui 200%. Não existe, foi o valor aqui. Tem gente que entende errado a pergunta e aqui 100% consegue poupar. Tá Não sei. danado. Sempre Ele não gasta, não. você é um crânio. Solteiro, mora na casa dos pais, não tem Só despesa. pode ser, né? Tá juntando dinheiro para alguma coisa, não gasta com Com nada. certeza. Eu não- Além de ser solteiro e morar na casa dos pais, é homem, né? É isso, professor. Faz unha, não ajuda cabelo. Provavelmente. E Vamos não ver se ele é homem mesmo. veja lá, professor. Vamos ver aqui, ó, gente. Cadê? Quem respondeu 100? Mas eu acho que com certeza é. Vou botar aqui. Cadê o gênero dele? Dizendo, ó. Quem sabe, ó. Feminino, com menos de 20 anos. Não gasta nada, não tem nenhuma responsabilidade, é juntar Isso é dinheiro. fake, meu filho. Isso é fake. A gente gasta até no pensamento. Nem namora, professora, nem namora. No mínimo deve estar com algum problema mental. Quem administra é os pais. E algumas vezes, gente, a pessoa entende a pergunta errada. Aí. Também, professor, pode ser. Eu Você pergunto vê aqui, teve gente que botou. Aí o que acontece? Eu vou juntar esses números. Como é que eu vou juntar ele? Entendeu? Aqui. Eu vou juntar esses números. Vou colocar aqui, selecionar todos. Pronto, selecionei. Vou classificar do maior para o menor. Ou do menor para o maior. Só para juntar eles, entendeu? Do menor para o maior, pronto. Eu tenho aqui, ó, de respostas, 90 respostas. Esse tipo de informação, a gente vai calcular só aquelas medidas resumo, que é o quê? Média, mediana e desvio padrão. Já seria suficiente.
talvez um CV aqui, um coeficiente de variação. Você vai ter que lembrar um pouquinho da estatística descritiva. A moda, vamos calcular a moda também, né? Pronto. Porque essas daqui são algumas medidas de resumo que sintetizam o banco de dados. Você nunca vai analisar essa aqui puramente dita. Repare que é muito estudante. Os estudantes não estão gastando um pouco, estão juntando dinheiro, né? Porque é novo e quer juntar dinheiro para lá para frente. É fake, professor, é fake. É fake, né? Ou falar a verdade, né? 2, do 2, veja que é da linha 2 até a linha 90. Então, vou dar um zoom aqui, gente, para melhorar. Vou botar aqui igual a média de quem? De B2, que é a linha 2, até 2 pontos B90. Fecho parênteses. A média de porcentagem aqui é de 36%. A mediana. O que é a mediana? A mediana, ela significa dividir um conjunto de dados em duas partes iguais. Metade é superior àquele determinado valor e a outra metade é inferior. Ela é indicada quando você tem algum ponto discrepante. Então, você vai botar aqui, ó, igual a MED. Lembre que você não precisa nem memorizar essa forma. O que você deve colocar em mente é sempre iniciar com igual. Aí, quando você coloca aqui, ó, MED, retorna o valor da mediana. Opa, é a mediana de quem? B2, 2 pontos, B90. Outra alternativa, que você selecionar o intervalo, era clicar e arrastar. Bom, da média não é 30, já está próximo da média. A moda, qual foi o valor mais completo? Modo, aí você vem aqui, ó, modo, resto da divisão, não. Módulo, retorna um valor, uma matriz vertical dos valores mais repetidos. Então, a moda é o valor mais frequente. De quem? De B2, 2 pontos, B90. 50. Então, 50% foi o valor mais frequente. Desvio padrão. O que é o desvio padrão? Desvio padrão amostral. De quem? De B2, 2 pontos, B90. Desvio padrão foi de 21. Desvio padrão alto. Viu? Ou seja, tem uma variabilidade muito alta nos dados. Mas isso aqui é mais refletido aqui no coeficiente de variação, que você pega o desvio padrão e divide, clica no desvio padrão e divide pela média. Dá um Enter. Deu aqui, 58%. Quando eu clico aqui em porcentagem, já transforma em porcentagem. Aí você analisa, você apresenta só essa tabelinha. Só que para você apresentar essa tabelinha, eu vou copiar ela aqui, colar aqui embaixo. Você pode apresentar ela dessa forma, mas também você pode apresentar ela na forma de linha, que ela fica mais elegante a apresentar. Ctrl valores, transposto. Veja só. Aqui eu vou transformar em porcentagem. Eu vou colocar aqui, ó, aqui centralizado, negrito. Vou diminuir essa coluna. Vou aumentar aqui. Aumentei aqui. Aí vou colocar as bordas. Em cima, borda superior e borda inferior. Aqui eu diminuo essas casas decimais, deixo só uma. Pronto. Deixo tudo centralizado. Aqui você pode até colocar uma casa decimal. E aqui tem várias casas decimais, deixa só uma também. Para deixar seu dado trabalhado. Aí essa tabela aqui a gente copia e cola no Word. Porque, ó, por que eu transformei na forma de linha? Porque ela ocupa menos espaço. Aí eu clico aqui, ó, com o botão direito do mouse, ajustar-se automaticamente a janela. Ele automaticamente se ajusta a janela. Aí você coloca um título, tabela 1 e a fonte. Entendeu, gente? Esse é o tipo de variável quantitativa. Você vai sintetizar, por exemplo, a renda, se a pessoa nomeou lá a altura, o peso, ou quanto é que ela gasta, ou qual o valor médio de um certo produto.
Ela disse que lá gasta, quanto ela gasta em média por mês, vamos dizer, aí você calcula por meio dessas medidas. Média, moda, mediana, são medidas que vão sintetizar seu banco de dados e resumir. Tranquilo, gente? Aí agora, eu vou ensinar para vocês como vocês calculam a margem de erro. Elisandro, o que é que você não entendeu agora? É porque eu expliquei até um pouquinho rápido, mas você não entendeu. Precisa repetir alguma informação, gente? Tá legal, professor. Depois que a gente assistir novamente, e aí fica melhor ainda. Vamos lá. Na prática, é o feijão com arroz da estatística aqui. Vamos só baixar aqui a planilha. Inclusive, eu vou preencher ela aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ter que baixar ela, porque eu acho que ela não pegou as fórmulas aqui, não. Baixar. Você precisa baixar, não pode usar ela no Drive, não, entendeu? Porque ela está usando algumas fontes, algumas informações que o Drive não tem. Tá certo, gente? Essa tabela que eu coloquei aí, vocês vão em download e baixem ela. Ela não pegou, gente. Porque ela deixou só... Ela não pegou, veio com erro. Então, deixa eu ver aqui. Ó. Eu vou ter que compartilhar com vocês ou por e-mail. Eu envio para a Sibeli. Sibeli bota... Tem um grupo aí de WhatsApp, Sibeli, da turma? Não, é no cigarro, é tudo no cigarro. Eu lhe envio e depois você coloca no cigarro, né, pessoal? Pronto, tá bom. Deixa eu só entrar nela aqui, viu, gente? Rapidinho. Disciplina. Mostra. Pronto. Pronto, vamos lá. Tem para a variável quantitativa, que seria uma variável com só dados numéricos, mas normalmente 95% das pesquisas a gente vai calcular o tamanho da amostra quando a nossa variável ela é qualitativa, ou seja, quando você tem perguntas abertas, quando você tem perguntas do ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, tem uma série de perguntas. O que a literatura mostra é que para você calcular o tamanho da... fazer uma pesquisa tradicional, que o Bob faz, ele calcula utilizando essa fórmula. Se você não vai desenvolver um estudo mais específico sobre a área da estatística, que é a amostragem, aí que existem outras formas de você calcular o tamanho da amostra, mas se você vai fazer uma pesquisa normal, dessa de TCC ou de um artigo em que você vai aplicar um questionário com várias perguntas, você vai utilizar, normalmente, essa variável aqui, ó, variáveis qualitativas. E aí, eu vou chamar a atenção para vocês para aqui, 2 itens aqui, ó. Você vai controlar a margem de erro, o nível de confiança e o tamanho da população. Percebam bem. Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa no curso de secretariado. Tem quantos alunos, Sibeli, mais ou menos, sabe? Rapaz, eu não sei não. Vamos ver os 250. É, por aí. Aí, gente, o que é que foi? Tem 250. Vou ter aqui, ó, tamanho da população. Presta atenção nesse X, 250, vamos supor, um exemplo. A margem de erro que eu quero cometer é de 4%. 4%. Então, se minha população, eu teria que entrevistar, sabe quantas pessoas? 158 pessoas. Para garantir Olha aí, a Joseime, Clécia falando, 332, coloca aí na real. 332. Pronto. Ótimo. 332, vamos lá. 332. Veja só. Normalmente, a gente fixa a margem de erro e fixa a margem de erro. Agora tem que ver se é ativo ou só matriculado, né? Porque às vezes o ativo ainda diminui um pouquinho. Mas vamos supor, 332.
Se ela quisesse uma margem de erro de 4 pontos percentuais, ela teria que entrevistar 187 pessoas. Esse caso aqui, ó, tamanho de população para amostra infinita, é no seguinte situação: quando é uma população infinita? É quando ela é tão grande que você não consegue definir que é um N, quando você não tem um N, por exemplo, número de cachorros em uma cidade, número de árvores, número de formiga, você não consegue. Então, você vai considerar ela como sendo infinita. Mas quando você sabe o tamanho de N, já lhe ajuda, porque você vai precisar de menos informações. Você só teria que entrevistar 184 pessoas. Aí você faz, não, eu quero com 5%, opa, 106%, 6%, 121, 7%, opa, 7% deu 98 pessoas, 7,1%, 96, opa, 6,9%, 100 pessoas, olha só, se você tiver 6 pessoas, ó, 100 pessoas, você vai cometer uma margem de erro de 6,9 pessoas. Aí o que é que você faz? Na prática, você planeja fazer com, vamos supor, 5%. Aí você teria que entrevistar 50 pessoas. Só que o que acontece? Você só conseguiu 100 pessoas. Eita, rapaz. Mas qual foi a margem de erro que eu cometi? Aí você começa a fazer o exercício aqui, ó. Botar 5,2. Não, chegou perto de 100. 5,8. Não. 5,9. Não. 6,2. Opa, não, chegou perto de 6,6. 6,8. Fica quase. Eu cheguei em 100, 6,9. Cometi uma margem de erro de 6,9, ou seja, aproximadamente 7%. E aí você vai controlando a margem. Mas lembrando que o ideal é você, isso para um nível de confiança de 90%, significa o que esse nível de confiança? Se você repetir esse experimento 100 vezes, é esperado que 90% dos resultados estejam corretos. Então, você tem uma alta probabilidade de errar. E essa margem de erro é aquela margem de erro 7 para mais, 7 para menos. Na prática, quanto menor a margem de erro, melhor. E só que o que ocorre é que nem sempre você consegue planejar e executar. Aí você vai, controla e você consegue identificar por aproximação qual o valor mais próximo em relação à margem de erro. Então, você controla aqui a margem de erro e controla aqui o tamanho da amostra. E aqui você vai ter a população mundial finita. Agora, se você não tivesse nenhuma informação, você não sabesse, por exemplo, quem era o tamanho da população, aí você iria ter que pegar 143 dados para essa margem de erro. Tá certo? E dependendo dos estudos, já dá algo razoável. Acima de 10%, dependendo do estudo, aí já é algo complicado. Mas até 10% você consegue ter bons resultados. Aí, quando você pega aquela pesquisa com 50 respostas, 30, aí você tem que ter um pouco de cuidado, né? Mas lembrando que o ideal é que você tenha um tamanho de N para você poder chegar nessa margem de erro precisa. E a amostragem já tem um problema, é o seguinte, quando a amostra é pequena, você precisa de muita informação. Vamos supor que essa amostra aqui, em vez de ser 332, fosse 33 mil. Olha só, para cometer a mesma margem de erro, eu só precisava de 142 pessoas. Porque o que ia diferenciar aqui é a metodologia que você estava utilizando. Mas aqui para 332 eu precisaria de 100 pessoas. Essa é outra característica que tem da... Então, você tem aqui, controla o tamanho da população e controla a margem de erro. E aí você consegue estimar qual foi a margem de erro que você cometeu na pesquisa. Então, a pesquisa foi realizada com a margem de erro de quanto? De 6,9 e o nível de confiança de 90%. Com um nível de confiança de 90%. Era isso que você colocaria e que o pessoal geralmente exige num artigo. Recentemente a gente fez um artigo que necessitou fazer justamente esse cálculo. Necessitou. Vocês entenderam, gente, como calcula a margem de erro ou não? A pesquisa de Clécio foi exatamente. O senhor já vai disponibilizar essa fórmula para a gente, né? Vou. Eu coloquei já aqui. Já vai estar prontinha assim, é mais fácil de usar. A Aline é um crânio, viu? Ela não entendeu. Ô, Aline, mulher, depois a gente conversa, viu?
É só jogar ali a margem de erro e tamanho da população. Aí você vai observando que ele vai mudando de forma automática. Eu vou mandar para a Cibele, ela compartilha, não siga para vocês essa planilha. Lembrando que não é essa primeira aqui, não, é essa segunda. Que você vai utilizar, normalmente vocês utilizam nessa pesquisa. A forma é essa daqui do lado. Misericórdia. Mas aí não precisa detalhar a forma. Deixa aqui o Excel, porque o Excel ele calcula de maneira automática. Eu coloquei um X aqui já para identificar onde você vai entrar com os dados. Você vai simulando até encontrar a sua resposta. Bem, gente, para não ficar tão cansativo, eu preparei isso para vocês, mas eu fico aberto para, caso você, no desenvolvimento dessa pesquisa, tire alguma dúvida, pode entrar em contato. A gente está aqui sempre para ajudar no que for necessário. Mas isso aqui, você aprende o quê? Praticando. É necessário que você replique essas informações. A vantagem é que você salvou, Lúcia, salvou os gráficos, toda vez que você precisar, você vai lá no recurso, lá no gráfico já salvo. E outra coisa melhor, gente, esses gráficos aqui, cadê? Esses gráficos eu fiz nessa planilha. Eu vou mandar essa planilha também, mas se você chegar, abrir essa planilha no seu computador, pegar esse gráfico e salvar como modelo, ele também salva no seu computador, mesmo você não ter feito o gráfico. Mas se você tem essa planilha aqui minha, que acabou de fazer na aula de hoje, e quiser salvar ele como modelo, você salva. Aí você não precisa nem formatar o gráfico, já está salvo. Estou ajudando você demais, né? Já deixa tudo salvo aí. Você clica lá e salva. Clica aqui e salva no seu computador. Entendeu, gente? Professor, esse é medo que eu vou lhe abusar, é porque eu vou lhe abusar mesmo. O senhor já salvou aí. Não, não precisa me abusar, não, já está salvo, eu vou lhe abusar. Não se aperrei, não, que eu vou chegar junto. Não, pode tirar. Ô, professor Joséime, agora como é que a gente coloca essas informações escritas no trabalho? Porque é aquela tabelinha que você colocou, por exemplo, de média, de juro padrão. Então, como é que a gente escreve e como é que a gente explica isso? Medidas descritivas ou medidas de resumo, aí você bota de acordo com o seu texto, entendeu? Qual a variável. Aquela variável lá era a porcentagem em que os alunos poupavam o dinheiro. Aí você bota de forma contextualizada. Medidas de resumo ou medidas descritivas da variável tal. Entendeu? Uhum. Medidas de resumo, o pessoal usa muito medida resumo. Ou medida descritiva, que são as medidas descritivas. Tá, nesse caso do tamanho da amostra, então, por exemplo, que é mais fácil do que essa outra, como é que a gente colocaria, então, essa questão do nível de confiança, como é que a gente colocaria em termos de texto? Em termos de texto, a pesquisa, o público-alvo foram tantas entrevistas, o que corresponde a uma margem de erro de 5% ao nível de confiança de 90%. Corresponde à margem de erro de tantos por cento ao nível de 90% de confiança. Aí, a margem de erro é o seguinte: candidato A tem 40%, 50%. Aí a margem de erro é de 4%, então ele varia de 54% a 46%, a margem de erro. E o 90% ele significa que o quê? Se você repetir esses experimentos 100 vezes, significa que 90% ele chegará ao resultado correto. Porque, como a gente trabalha com estatística, naturalmente tem a margem de erro, né? Alguma hora vai surgir algum erro, e esse erro pode ser de coleta, pode ser de planejamento, pode ser uma série de fatores. Então, naturalmente, ele surge, ele aparece dessa seguinte forma. Vamos lá, gente. Perguntas? A hora é agora. Clécia, alguma pergunta, Clécia? Complicado demais essas coisas, viu? Tem que assistir e reassistir a aula mais de uma vez. É bom ir fazendo e replicando, porque aprende só na prática. Como a gente está aqui à distância, na aula, nas turmas, eu ainda peço para o pessoal compartilhar a tela, porque aí a gente consegue
Por isso que eu pedi lá no início, para vocês replicarem, porque aí surge uma dúvida, você fica preso, aí quando você compartilha a tela, a gente consegue retirar. Mas qualquer coisa, manda um print, manda uma foto, que aí a gente faz como Lúcia aí, né? Vai usar e o que, Lúcia? No Google Form, tá prontinho lá. É complicado, professor. Eu estou dizendo que é complicado. Agora a Aline foi um crânio, ela já entendeu. Eu digo que eu vou abusar ela, não abusar nem o senhor, eu vou abusar ela, que ela já entendeu. Tem coisa que é fácil, professor, mas tem coisa que é complicado. É muito cheio de detalhe, parece. Hein, professora Cibele, o vestido da sua irmã que é de noiva, né? Cheio de bordadinho, cheio de coisinha, de brocados, né? Aí o cara se tora. Pega uma pessoa, um pé de bobo como eu, num negócio desse, é desmanter, meu filho, é desmanter. Ai, meu Deus, eu já fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu postei isso em algum lugar? Foi? Não, professora, é porque eu já passei por isso com a minha filha e com minhas sobrinhas, né, que já casaram, e a gente sofreu um bocado no bordadinho, nos brocados do vestido, aí eu sei por isso. Elvis está mudo. Cadê Elvis? Pois é. Elvis não morreu. Elvis, querido, apareça. Dúvida, Elvis? Todas. Diga qual é a sua dúvida. Professor, na hora de colocar no TCC, né, que a gente vai colocar o gráfico lá, a gente começa a analisar o gráfico pelas porcentagens, tipo, no gráfico 1, tanto respondeu tal, é assim? Isso. Se tiver muitas informações detalhadas, você analisa só as principais. Se tiver poucas, der para analisar, pode analisar tudo. Certo, obrigada. Professor, deixa eu perguntar aqui uma coisa. A gente pergunta negócio de gênero, de idade, tal e tal. É só uma curiosidade minha. É necessário a gente colocar lá tantas pessoas de tanta idade, não sei o quê, precisa colocar. Eu sei que isso é relevante, mas... Depende do seu estudo, né? Quem vai definir é você, junto com o seu orientador, se isso é relevante ou não. Agora, outra informação detalhe. Por exemplo, gente, gráfico tem sim ou não? Às vezes não é necessário você fazer um gráfico, você vai ocupar muito espaço do seu texto. Bota como texto corrido, ó. 90% 80% dos entrevistados foram do gênero feminino e 20% do gênero masculino. Não precisa você fazer o gráfico. 3 itens, 4, você pode até sintetizar. Para também não ocupar muito espaço, porque não fica tão elegante, por exemplo, um artigo com 10 gráficos. É um exagero. Tem revista, por exemplo, limita no máximo 5, entendeu? Aí fica entre 6, 7, até 7, 6, 8. Mas tem trabalho que tem que ser criativo para poder sintetizar essas informações. Ô, Lúcia, e também é o seguinte, né, e Alessandra, a gente tem que aproveitar esse espaço do artigo para a gente interpretar aqueles dados e não apenas repetir o que está no gráfico, né? Que esse aí é um dos maiores erros que muitas pessoas cometem, não só vocês, estudantes de graduação. Falta a interpretação, né? Então, veja, nessa pergunta de Lúcia, às vezes a gente coloca o perfil da pessoa, mas porque a gente quer encher linguiça ali, mas no final das contas é que não está trazendo contribuição nenhuma para o estudo. Não faz diferença saber a idade, saber o gênero, não faz. Por exemplo, teve um artigo que eu apliquei agora com os professores, então, para a pesquisa, era interessante saber a faixa etária deles, porque eu estava falando sobre jogos em sala de aula. Então, para mim, interpretação, os professores mais antigos, a minha hipótese é que eles não utilizavam, eles tinham muita dificuldade. Então, para a minha pesquisa, trazer a faixa etária deles era importante. Porque, inclusive, eu trouxe a discussão a questão da geração, né? Geração Y, geração Z. Então, os professores nascidos mais recentemente, teoricamente, têm mais habilidade. Então, veja, a gente traz uma interpretação para aquilo ali. Mas, às vezes, não cabe, entendeu? Então, você não coloca. Ou faz como José me falou, você não coloca o gráfico, você coloca um texto resumindo esse perfil. Outra informação relevante é que essa parte da discussão, discutir com outros autores os seus resultados, para poder você enriquecer. Às vezes, seus resultados já é concordando com outro autor, procura até na literatura algo que possa referenciar o seu achado na sua pesquisa, entendeu? E aí você contribui, deixa seu trabalho
forma rica, valiosa a informação. A minha eu estou preocupada demais, porque a minha pesquisa é no Vale do Mamanguape, então eu já mandei e-mails, já mandei WhatsApp. Eu acho que eu já mandei para mais de 100. E sabe qual Não é foi o que é aluno? 7. Não, é para saber, a minha pesquisa é para rir, porque eu comecei de um jeito, a minha orientadora, quando eu fui para o questionário, ela chegou assim, o que você escreveu para o seu questionário tem uma certa distância, vamos juntar, vamos amarrar os pontos. E ela amarrou de um jeito que ficou muito bacana. Eu gostei do resultado final, quando a gente chegou num consenso, né? Então, a minha pesquisa é nas secretarias escolares, as secretárias que são formadas em secretariado executivo. Para minha surpresa, dessas 7, só tem 2. E de Bahia da Traição. Quer ver você fazer rápido? Você não tem um WhatsApp? Tenho. Você liga para ela e faça entrevista por telefone. Professora, eu já estou ficando abusada. Poxa, quando vê, ela já bloqueia meu número, porque eu estou abusando. Liga do outro número. Eu estou vendo o tempo. Porque é assim mesmo. O WhatsApp, por e-mail, a taxa de retorno é baixíssima. O pessoal não olha assim, né? Olha desprezar. Eu já disse que você diga que é rápido a sua entrevista, aí você pega ela de surpresa, ela vai e responde. Eu vou pegar o meu jatinho, que é o meu carro velho preto aqui, vou dar um pulinho lá, me sentar, diga, amiga, pega, senta aqui. Chegue, meu amor, responda aqui. O livre espontânea pressão, chegue. Ó, eu vou fazer qual foi a sua estratégia, Clécia? A de Clécia, como é que foi? A sua estratégia. Ajuda aí. Eu consegui 100, eu não consegui nem 10. Consegui 100 ainda, viu, Lúcia? Pergunta por quê, como foi o dela? Conta ela como foi. Entrei em cada sala virtual dos períodos de secretariado e apliquei o questionário com os alunos. Tá vendo? Eu tenho que ir para as egressas, entendeu? A questão é essa, é mais complicado. Porque nem todo mundo quer trabalhar em secretaria de escola. No seu caso, eu já fiz com egresso, funciona ligando. A de Elvis também foi com egresso. Ele conseguiu fazendo a entrevista. Mas as minhas, elas têm que estar trabalhando na escola, na secretaria de escola. O que é que acontece? Na escola. Se der o contato dela, você liga para ela. Eu sei o que eu fiz? Eu fui lá para a 14ª e falei com o Eduardo, que é o coordenador do Vale do Mamanguape. Meu amigo, me ajude, né? Manda aí uns e-mails, porque você mandando, você é chefe, o povo atende. Né? Eu não, ninguém quer conversar comigo, não, mas você é chefe. Aí ele disse, eu pedi os contatos, aí ele chegou e disse, não, eu vou mandar os e-mails. Aí eu estou no pé dele, né? Porque eu não recebi retorno. Para a semana eu estou lá nos pós dele. Não espere, não, porque aí é o trabalho seu, é o interesse seu. Você pede contato, telefone, se você conseguir essa agenda. Mas ele não quer dar, eu vou lá, entendeu? Vou me sentar lá, chega aqui, moço. Bota para mim aqui a sua caixinha de e-mail. Pode deixar que eu não vou atrapalhar em nada. Eu só quero os e-mails do pessoal de escola. O problema é que ele só tem dos diretores, ele não tem dos secretários. Ele tem aquela questão da má vontade, sabe? Aquela vontade boa, no pescoço dele. Não me faça, me ajude. Mas fazer o quê? Mas eu vou conseguir, professor. Você vai ver. Nem que seja 20, mas eu consigo. Que é pouco, mas é o que se tem, né? Tem uns institutos que é mais complexo, realmente. Mas, assim, o ideal é acima de 20, assim, 20. Você tem um pouquinho de dado para poder analisar. Até quando você faz os gráficos, tudo fica muito sensível. Porque aí o recomendado nesse tipo de situação, quando é muito pequeno, é fazer qualitativa, só questões abertas. A minha maioria são questões abertas, só que desses 7, 5 respondeu. 5 botou lá mais ou menos, um sim, um não. Oh, meu Deus, eu vou me calar. Daqui a pouco eu estou dizendo um palavrão, professor, eu vou me calar, viu? Vou ficar por aqui caladinha para não atrapalhar. Pronto, gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem que eu explico aí alguma coisa. Ficou faltando algo.